O item 8 do nosso material didático. Bom, eu falei para vocês que nós estávamos estudando o ano 1555, Calvino estava mandando forças armadas aqui para invadir a Baía de Guanabara. Eu falei para vocês que Calvino também escreveu ao rei da Inglaterra para ele agir contra os católicos na Inglaterra. Mas você lembra que eu falei para vocês, e vou agora relembrar vocês, que o rei Henrique VIII, quando ele implantou o protestantismo na Inglaterra, que era algo assim 100% católico, né? Não mudou nada na doutrina, depois eles começam a adotar o calvinismo, mas a doutrina era puramente católica. Mas ele, para adotar o protestantismo e ter o direito de se casar de novo, o que ele fez? Ele se divorciou, tirou o direito da rainha de substituí-lo, caso ele morresse, e também tirou o direito da filha que ele havia tido com a rainha católica, Catarina de Aragão, que vinha lá da Espanha, que eram os católicos xiitas. Os católicos, vou até chamar, os católicos mais conservadores, porque como naquela região, eu contei para vocês, aquela região foi dominada pelos muçulmanos muito tempo, então eles mantinham aquela fé sob opressão, e aquilo ali firmou muito a fé. Espanha e Portugal, eles até hoje são muito católicos, então, eles são muito católicos. Então, o que o rei fez? Ele tirou o direito, inclusive, da menina, que era chamada de Maria Tudor. O nome dela agora, você já vai ver, eu vou contar a história dela, ela ficou conhecida na história como Maria Sanguinária. Por quê? Ela sofreu, viu a mãe dela sofrer, ela perdeu o direito ao trono, só que o que aconteceu? Todos os irmãos dela foram morrendo. Todos os irmãos dela foram morrendo e ficou ela. Aí, como eles acreditam realmente na monarquia, não, ela tem o sangue do rei, é ela que tem que reinar. Só que ela era católica, revoltada. Então, e ela viu muitos católicos sofrerem nas mãos da perseguição protestante. Então, o que ela vai fazer agora? Ela vai dar o troco e por isso ela vai ficar conhecida na história como Maria Sanguinária. Não dá para contar nem um décimo das coisas que ela fez, mas eu vou contar aqui um pouquinho, né? Bom, o comentário diz: no ano de 1556 da era cristã, Maria I assume o trono da Inglaterra. Decide retornar com o catolicismo como a religião oficial da Inglaterra. Ela ficará conhecida como a Sanguinária, devido à sua perseguição aos grupos religiosos opositores. Irmãos, não dá nem para contabilizar se ela perseguia mais anabatistas ou protestantes. Parece até que ela perseguia mais protestantes. Então, parece até que ela perseguia mais protestantes, mas a perseguição foi geral. Como eu acredito que o número de anabatistas era muito maior, porque as igrejas anabatistas estavam no campo escondidas, não? Eu tenho mostrado para vocês diversas histórias, principalmente dos batistas, mas vou começar a contar também dos congregacionais, que eram todas igrejas cristãs. A igreja congregacional, ela é uma igreja cristã como a Assembleia de Deus. Um dos amigos meus, o amigo que eu mais mantive contato do Instituto Bíblico Pentecostal, ele até hoje ele é pastor da igreja congregacional. Então nós vamos até começar a contar a história dessas igrejas congregacionais também, que eram igrejas anabatistas que viviam na Inglaterra, escondidas. Então nós sabemos que eles existiam em grande quantidade, e a quantidade de mortos no período da Maria Sanguinária também vai ser grande. Só não dá para pesar realmente com certeza, mas eu acredito que os anabatistas morreram também em maior número do que os protestantes. Ou seja, os anabatistas sofreram por causa daqueles falsos anabatistas que faziam aquela revolta. Agora os anabatistas sofrem por causa dos protestantes, porque essa rainha, que vai ficar conhecida como Maria Sanguinária, ela não vai querer matar só protestante luterano ou só protestante calvinista. Ela vai matar todos que de alguma maneira se opõem ao governo católico. E os anabatistas historicamente se opunham, né? O comentário prossegue. Ela poderia ter acabado com a perseguição, visto que os católicos foram perseguidos por seu pai, Henrique VIII, fundador da Igreja Reformada da Inglaterra.
mas decidiu se vingar das perseguições. O reformado Thomas Cranmer, que participou da criação da Igreja Reformada na Inglaterra, foi condenado à fogueira, com mais 300 naquelas que ficaram conhecidas como perseguições marianas. Não é à toa que ela ficou conhecida como a Sanguinária. A história de Maria I da Inglaterra é contraditória. Não há como saber se ela perseguia e matava os protestantes pelo zelo católico ou pelo espírito de vingança pelos protestantes serem a causa do sofrimento da sua mãe, ou ainda pelas perseguições protestantes aos católicos da Inglaterra. Eu cito aí agora o John Christian, que é uma das obras mais respeitadas, escrita nos Estados Unidos em 1922, uma das obras mais respeitadas, contando a história das igrejas que só batizam adultos, que são chamadas a partir desse período de batistas, congregacionais, independentes. Então ele comenta que os batistas eram muito numerosos, diz Crosby, que é outro autor também que fala da grande quantidade de igrejas batistas que batizavam adultos na Inglaterra, e esse Thomas Crosby, ele é um inglês, ele é uma obra em 4 volumes, então as obras mais respeitadas de história das igrejas que batizam adultos, todas elas dizem que existiam igrejas batistas em grande quantidade. Uma coisa, irmãos, uma pena é que essas obras não existem traduzido para o português. Você não tem como comprar essas obras em português. Nunca publicaram esses livros aqui. Mas esses livros são usados academicamente nos Estados Unidos, Europa, tá bom? Então o Crosby diz: neste momento é sem controvérsia e sem dúvida, muitos dos mártires da época da Rainha Maria foram, embora os historiadores pareçam estar em silêncio com relação à opinião dos mártires sobre batismo. Nem se pode imaginar que os papistas preferissem, pelo menos, qualquer uma das denominações que tanto detestavam e abominavam. Uma proporção considerável dos que sofreram sob Maria eram anabatistas. Então é interessante que você veja, o próprio livro, ele chama Hora de Batistas, Hora de Anabatistas, né? Porque a partir de agora o nome Anabatista ele vai cair em desuso, vai começar a ser usado mais Batista. Eu continuo usando Anabatista para poder, acho bom para poder representar na história, porque se eu usar Batista, as pessoas pensam que eu estou contando a história de uma denominação. Então, por isso que eu não uso o termo Batista. Eu vou continuar usando o termo Anabatista. Porque Anabatista, apesar de existir uma denominação, aqui no Brasil tem que igreja que ficou sendo chamado de Anabatista. Apesar de existir, ela é pouco representativa. Então, eu utilizo então o nome Anabatista para representar todas essas igrejas que batizavam só adultos, não acreditavam em purgatório, não tinha imagem de escultura, nada disso. Como a melhor maneira de representar essas igrejas na história, e não ligando ela a uma denominação específica. Não é só a Igreja Batista, não é só a Igreja Assembleia de Deus, não é só a Igreja do Nazareno, não é só a Igreja Batista Independente, não. Não é só a Igreja do Evangelho Quadrangular, não. São as igrejas que mantinham essas características, pelo menos essas duas que eu estou falando para vocês. Só batizavam adultos e não faziam invocação ao mundo dos mortos. Okay? Essas duas características nós encontramos em grande quantidade em igrejas na história. Pois bem, esse mesmo John Christian também ele comenta: os batistas não haviam sido exterminados no reinado de Maria Sangrenta, que ele chama Maria Sangrenta. Sob ela, muitos batistas sofreram martírio. Alguns fugiram para outras terras. A maioria permaneceu em casa. É certo que no início do reinado de Elizabeth é a rainha que vai substituir Maria Sanguinária. Elizabeth vai retornar com o protestantismo na Inglaterra. E vocês vão ver aí, vai ter tentativa de matar rei, uma coisa terrível. Então, que no início do reinado de Elizabeth, a Inglaterra estava cheia de batistas. A opinião de Marsden, um dos mais calmos dos puritanos,
pode ser interessante nesse ponto. Ele diz: mas os batistas eram os mais numerosos e, por algum tempo, de longe, os oponentes mais formidáveis da igreja. Dizem que eles existiram desde os dias dos Lollardos, mas sua principal força era mais no exterior. Olha, isso aqui é um historiador protestante reformado, né, puritano. E os puritanos foi um grupo dentro da igreja anglicana que eles mantinham o batismo de recém-nascido. Então, nós vemos na história também, às vezes, confusão de historiadores chamando o batista de puritano. Na Inglaterra, todo mundo que discordar da igreja anglicana, eles vão chamar de puritanos. Até alguns batistas. Até alguns anabatistas, melhor dizendo. E os Lollardos citados aqui, lembra que eu contei a história dos Lollardos para vocês. Lá próximo dos anos 1200, 1300, principalmente com Walter Lollardo, que acabou sendo morto pela Inquisição Católica, e por John Wycliffe, que também é tratado como um Lollardo. Os Lollardos eram os valdenses. Era a verdadeira igreja de Jesus, e aí os historiadores católicos uma hora chamam de Lollardos, outra hora chamam de valdenses, outra hora chamam de paulicianos, mas é a verdadeira igreja de Jesus fugindo da Babilônia apocalíptica. Essa é a verdade da história. Essa é a verdade da história.